Um outro método de array importante para você conhecer é o método every. Vou escrever every. A tradução de every pode ser traduzido para todos. Esse método vai te ajudar quando você precisar checar se todos os itens de um array correspondem a uma condição. Só precisa ter cuidado na hora de comparar o objeto. Em aulas futuras eu vou falar sobre isso, tá? Porque envolve um assunto denso sobre objetos que eu ainda vou mostrar. Mas é um método para te ajudar quando você precisa checar se todos os itens de um array correspondem a uma condição. E aqui, quando eu falo para não passar objeto, é que você deve usar o every com tipos primitivos como argumento. Bom? E lembrando, eu vou mostrar um caso de uso introdutório nesse exemplo, e depois, na bateria de exercícios, uma das coisas que a gente vai testar é se você realmente entendeu quando usar o método every. Qual é o caso? Tá? Então vamos lá, qual que é o caso mais simples para que você seja introduzido ao every? É esse aqui, ó, const strings recebe um array, eu vou passar strings 1, tá? Aqui embaixo, eu vou usar o every para testar se todos os itens do array são uma string 1. Vou deixar isso aqui como número no final. Então, strings.every, a invocação do every sempre precisa receber uma função. Essa função vai ser invocada por baixo dos panos para todos os itens do array. Se essa função retornar um valor truthy para todos os itens do array, o every retorna true. Se essa função retornar um valor false para algum item do array, o every imediatamente retorna false. O que vai acontecer aqui então? Olha só, eu vou testar string é igual a 1. Então olha só, o every recebe uma função como argumento. Esse parâmetro do every, ele vai receber o item para o qual a função está sendo executada atualmente. Se a função estiver sendo executada pela primeira vez, string vai armazenar este item. Se ela estiver sendo executada pela segunda vez, vai armazenar este item e assim por diante. E aqui a função está retornando a comparação desse item do array se é igual a 1, né? E aí, se essa função retornar algum valor false para algum item do array, o every imediatamente retorna false. O que vai acontecer aqui então? A gente está vendo ali no array que essa comparação vai resultar em true para os dois primeiros itens do array, que são uma string 1. Porém, na hora que essa função foi executada para o terceiro item do array, ela vai retornar false. Porque número 1 não é igual a string 1. Se eu salvar, nada acontece porque eu não estou visualizando o valor que o every retornou. Vou inserir uma const, que eu vou chamar de resultado, console.log, resultado, false. Então, sempre que você vê, e óbvio, né? Se eu comparar, vamos lá, sempre que você vê o every, a função dele vai retornar o resultado de alguma comparação.
essa função está retornando o resultado de uma comparação. Então, sempre que você vê o every, essa função vai retornar o resultado de alguma comparação, seja essa comparação usando operadores ou outros métodos da linguagem, tipo includes. Nem sempre o valor que a função de um every vai retornar vem de uma expressão com operadores. Pode vir da invocação de includes, por exemplo. Como que esse every retornaria true aqui nesse caso? Só se o array fosse um array de strings 1. Para eu salvar, true é retornado. Se você precisar, essa função do every pode receber mais 2 parâmetros, caso você precise deles, que são index e array. Tá? É o mesmo esquema do for each. Index é a posição do item do array, e array é o próprio array no qual a invocação do every foi encadeada. Beleza? Então, recapitulando porque é importante. O every vai ser útil quando você precisa checar se todos os itens de um array correspondem a uma condição. A invocação do every sempre precisa receber uma função. E essa função vai ser invocada por baixo dos panos para todos os itens do array. Tá bom? E aí, se a função retornar true, se essa expressão retornar true, a função vai retornar true e o every retorna true. Então, se essa função retorna true para todos os itens do array, o every retorna true. Se a função retornar false, o every imediatamente retorna false. Tá? Na maioria das vezes, a função do every vai retornar um resultado de alguma comparação. E nem sempre a comparação vai ser usando operadores, como essa aqui. A comparação pode ser usando outros métodos da linguagem que retornam um boolean, como includes. Tá? E se você precisar, a função do every pode receber mais 2 parâmetros opcionais, que são o index e o array.